Questão de número 63 do capítulo 4 dos Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, nós temos o seguinte. Uma bolsa a 2 metros do centro e uma carteira a 3 metros do centro descreve um movimento circular uniforme no piso de um carrossel. Elas estão na mesma linha radial. Em certo instante, a aceleração da bolsa é de 2 metros por segundo ao quadrado i, 4 metros por segundo ao quadrado j. Qual é a aceleração da carteira nesse instante na notação dos vetores unitários? Então, nós temos aí a aceleração centrípeta da bolsa e queremos descobrir qual é a aceleração centrípeta da carteira. Então, nós temos aí o nosso carrossel, onde a bolsa e a carteira estão espaçadas do centro às suas respectivas distâncias. Então, nós temos aí, podemos considerar como o círculo maior de raio R da carteira e o círculo menor de raio R da bolsa. Então, nós temos aí a carteira com um movimento circular em torno aí, junto com o carrossel. Então, vamos ter uma velocidade tangencial da carteira e a sua aceleração centrípeta em direção ao centro. Como a bolsa está na mesma linha radial, então colocando ela aqui no seu arco, que ela descreve em torno do carrossel, com a sua velocidade radial e a sua aceleração centrípeta. Para a gente descobrir qual é a aceleração da carteira, a gente vai ter que descobrir várias variáveis aqui para poder utilizarmos na equação da aceleração para descobrirmos esses valores. Mas como o carrossel se move em conjunto, né, ou seja, ele descreve um movimento como de um disco rígido, então as velocidades angulares da bolsa e da carteira são as mesmas. Então, pegando aqui a velocidade da bolsa, nós temos que ela vai ser descrita por 2π o raio da bolsa sobre o período. Isolando o período, que vai ser o mesmo para a bolsa e para a carteira, né, pois como está se movendo em conjunto e eles estão na mesma linha radial, o período do movimento dos dois itens vão ser o mesmo, vão completar uma volta com o mesmo intervalo de tempo. Então, a gente pode igualar as duas equações que descrevem esse período para os dois objetos. Então, como o 2π tem o mesmo valor para cada lado, né? 2π e 2π, a gente elimina e fica somente aí o raio, a razão entre o raio e a velocidade, tanto da bolsa quanto da carteira. Na equação da aceleração, uma das variáveis que a gente precisa para descrever essa aceleração é a velocidade. Então, isolando aí a velocidade da carteira, nós temos que ela depende da velocidade, ela está em função da velocidade da bolsa e do raio da própria carteira sobre o raio da bolsa, né? O raio em relação ao centro, né? A distância dela ao centro. A nossa aceleração é dada por essa equação, tanto da carteira, né, quanto da bolsa. Então, como não sabemos qual é a velocidade da carteira, a gente pode substituir em termos da expressão que a gente acabou de montar ali para a velocidade da carteira. Então, fazendo aí as operações matemáticas, né, como está tudo elevado ao quadrado, então a gente pode deixar cada termo ao quadrado individualmente, porque a gente pode eliminar algumas variáveis para simplificar a nossa equação. Então, a nossa aceleração centrípeta da carteira vai ficar com essa cara aqui. E como a aceleração centrípeta da bolsa pode ser descrita pela mesma forma, né, e ela é V quadrado sobre R sobre R sobre R, e a gente pode eliminar esse termo que a gente pode facilmente encontrar ali na aceleração centrípeta descrita em termos da velocidade da bolsa ao quadrado sobre o raio dela ao quadrado.
né? Fazendo a substituição, a gente vai ter o seguinte. A gente tem que V da bolsa ao quadrado sobre R é a própria aceleração da bolsa, né, em direção ao centro, a aceleração centrípeta. Então, nós temos ali o termo RC sobre RB, que é o que sobra, e a gente substitui esse termo da aceleração pela própria variável. Então, a gente tem que a velocidade de aceleração, na verdade, a aceleração da carteira, fica em termos da razão entre os raios de distância da bolsa e da carteira vezes a aceleração da bolsa. E nós temos todos esses valores. Então, a gente substitui o raio da carteira é 3 metros sobre o raio da bolsa, que é 2 metros, vezes a aceleração centrípeta da bolsa, que é de 2 metros por segundo ao quadrado no eixo x e 4 metros por segundo ao quadrado no eixo j. Então, multiplicação de um vetor por um escalar, a gente multiplica esse escalar por cada termo do vetor. Então, fazendo isso, a gente vai ter que, no eixo x, vamos ter a aceleração, que é 2 metros por segundo, vezes 3,5, né, que é a razão entre os raios. Então, vai dar 3 metros por segundo ao quadrado no eixo x. E fazendo a mesma coisa, né, 4 vezes 3,5, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado no eixo y. Então, essa é a velocidade, a aceleração da carteira de um raio de 3 metros para um carrossel se movendo, né, em termos de vetores unitários. É isso aí, pessoal, e até a próxima questão.